Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E hoje o Bolos é pediátrico, mas não é para dar frio na barriga não, porque quando você entende a bronquiolite viral aguda, ela para de assustar. Estamos em abril, outono brasileiro e adivinha? É justamente agora que o vírus sincicial respiratório, o famoso VSR, começa a circular mais forte. Época clássica de bronquiolite. E quem está na porta já está vendo isso acontecer. Então, bora fazer o que a gente sabe, descomplicar. A bronquiolite viral aguda é a principal causa de internação respiratória em menores de 1 ano. A maioria dos casos acontece nos primeiros 2 anos de vida, com um pico de incidência ali entre os 3 e 6 meses. O vírus sincicial respiratório é o maior vilão, mas pode ter parainfluenza, adenovírus, rinovírus e até o metapneumovírus. Só que o nome pouco importa na linha de frente, porque o diagnóstico é clínico e o tratamento também. A fisiopatologia é simples. O vírus infecta os brônquios, causa inflamação, edema e produção de muco. Isso gera uma obstrução e colapso das vias aéreas finas. E é isso que dá o padrão ventilatório alterado. Você vai ver então ataquipneia, sibilância, tiragens, batimento de asa do nariz e, nos piores casos, apneia. O diagnóstico é 100% clínico. Gasometria, hemograma, PCR, radiografia de tórax, PCR viral, só se o caso for atípico, muito grave ou se tiver necessidade de internação. Mas então, qual é a conduta? Bom, aqui nós temos 3 pilares: oxigênio, suporte ventilatório e hidratação. Se a saturação for maior que 92, não precisa suplementar oxigênio. Se for menor, entra com O2 e a via vai depender do quadro. Na prática, se a saturação está entre 90% e 92%, cânula nasal comum 1 a 3 litros por minuto normalmente resolve seu problema. Se a saturação está abaixo de 90 ou existe desconforto respiratório moderado a grave, a cânula nasal de alto fluxo será a sua opção. E aqui eu deixo algumas doses práticas do catéter nasal de alto fluxo. Se o paciente tem menos de 30 dias, menos que 4 kg, a sua vazão de oxigênio será entre 4 a 5 litros por minuto. Se pegamos um bebê de 1 mês até 1 ano, pesando ali entre 4 a 10 kg, a vazão deve ficar entre 5 a 10 litros por minuto. Se essa criança tem entre 1 a 6 anos e pesa ali entre 10 a 20 kg, a vazão fica em 10 a 20 litros por minuto. Se ele já tem mais que 6 anos e pesa mais que 20 kg, vazão inicial entre 20 a 30 litros por minuto. O objetivo aqui é manter uma FiO2 de 40 a 60% e uma saturação acima de 92%. E atenção! Se você começou com catéter nasal de alto fluxo, reavalia em até 2 horas. Se não tiver melhora ou se piorar, aí sim, vamos escalar para VNI ou até intubação. E quanto ao antibiótico? Só se tiver evidência clara de infecção bacteriana, como febre persistente, leucocitose com desvio, alteração de ausculta ou radiografia sugestiva. Broncodilatador? Bem, o salbutamol e a adrenalina foram testados e não mostraram benefício. Ou seja, nada de nebulizar para ver se melhora. Isso não é teste terapêutico, é ilusão. Pode até aumentar a frequência cardíaca, deixar a criança mais agitada e atrapalhar a sua ausculta. E quanto ao corticoide? Pois é, também não. Não reduz tempo de internação, nem melhora desfecho clínico. Solução salina hipertônica não é rotina, só em casos específicos e mesmo assim com pouquíssima evidência. A aspiração das vias aéreas deve ser superficial e com cuidado, só se houver secreção visível causando desconforto. Novamente, não há espaço para antibiótico profilático. Quanto à fisioterapia respiratória, manobras de vibração e percussão não mostraram benefício. A aspiração passiva pode ajudar, mas não é a regra. E quanto à hidratação, sempre que possível por via oral. Mas se a criança tiver em desconforto respiratório e às vezes sem nem conseguir se alimentar, isso indica jejum, hidratação endovenosa e cuidado com hipoglicemia. Que é um pulo do gato na emergência? Observa a frequência respiratória, a presença de tiragem e a saturação. É isso que vai te guiar. Não tem milagre, mas tem ciência e tem calma. Em suma, a bronquiolite viral é uma doença autolimitada,
O tratamento é de suporte e funciona. Não caia na tentação de fazer algo a mais sem evidência. E lembre, quem entende a doença trata com confiança, porque aqui no Bolos de Emergência, até os bronquíolos mais inflamados se sentem mais acolhidos. E quem está na porta sai pronto para tudo, inclusive para pediatria sem medo. E eu me despeço aqui deixando a você um grande abraço e saudações emergencistas, porque aqui conhecimento bom é conhecimento rápido.